Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos! E mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 636. Very good! Ayahuasca. Você está preparado? Ayahuasca abre mente, abre coração, expande a espiritualidade. Mas você tem que estar preparado. Ayahuasca não é uma aventura. Olha, hoje eu levantei, estou decidido a tomar ayahuasca. Não, ayahuasca deve ser um processo de amadurecimento. Faça uma análise interior, se prepare. Por quê? Porque a ayahuasca é uma religião. O chá, ele é consagrado dentro de uma ritualística própria. A espiritualidade, uma egrégora muito intensa, muito profunda que envolve a ayahuasca. Pessoas comprometidas com a caridade, com o bem, com a reforma íntima. A ayahuasca, portanto, é um ambiente sagrado. Eu já fiz uso da ayahuasca, obtive minha experiência, hoje eu não faço mais, porque estou em outros caminhos. Mas reconheço na ayahuasca uma grande dilatadora do amor, do bem, da paz, da luz. Mas você não pode ser um temerário, um inconsequente, aquele que não mede, que não pesa esforços para ter experiências sem responsabilidade. Não, se você tem estas cogitações, você está no caminho errado. Eu conheço ex-drogados que tiveram as suas vidas radicalmente alteradas pela ayahuasca. A ayahuasca ajudou estas pessoas a terem percepções elevadas acerca de muitas coisas, não só mudar a vida, a qualidade da vida ou de vida, mas também melhores pessoas, pais de famílias, no meio social, dentro da sociedade, portanto. Então são pessoas que obtiveram sucesso. E você tem vontade, também vai ter sucesso. Mas, repetimos, respeito, compenetração no bem. A ayahuasca não é um lugar para aventureiros, lá não. Os meus administradores, alguns deles fazem uso da ayahuasca. Beijo, eu amo os meus administradores, são pessoas que eu me espelho. Sim, eu me moldo nas atitudes desses administradores do CADEF. E fazem uso, alguns deles, da ayahuasca. E são pessoas felizes, pais de famílias, mães de famílias. A ayahuasca muda radicalmente a sua vida. Mas nunca é em demasia frisar. Preparo interior. Não é algo que você vai ingressando como um especulador leviano. É que nem a mediunidade. Por que tem pessoas que têm problemas com a mediunidade? Porque vão ingressando na mediunidade sem preparo. Vai abrir um portal psíquico paranormal que elas não têm capacidade de dirigir, de dirimir, de controlar, de equacionar. São informações que estão muito além das questões ordinárias do dia a dia. Aí essas pessoas se perturbam. Se perturbando vão ter realmente problemas significativos. Então a ayahuasca também é uma fonte de luz? Sim. Está preparado? Tem vontade? Se compenetre. Peça ajuda a Deus. E no momento certo, faça seu ingresso na ayahuasca. Se você tem vontade, você vai ter sucesso. Com toda a certeza. A maconha. Há pessoas que estão perdidas quanto à maconha. Acreditam que usam a maconha para ter estados espirituais. Isso é uma grande engano. Primeiro que a maconha é proibida no país. Em nosso augusto país, nosso excelso país, a maconha é proibida. Ora, se a maconha é proibida e eu faço uso da maconha, eu estou sendo um contraventor. Eu estou lesionando as leis do meu país. Ah, mas eu planto, eu cultivo a maconha. Então você está lesionando da mesma maneira, porque não pode plantar maconha. Nós não temos esse direito. O Estado não nos endossa esta condição do plantio próprio. Eu fumei maconha já como experiência, eu quis ter experiência. E para mim foi uma experiência desastrosa. Às vezes para você não. Você fumou maconha a primeira, segunda, algumas vezes e foi muito bom. Mas, cuidado, isso pode ser apenas um engodo. Amanhã ou depois você vai ter que desencarnar. E como que vai ficar? Muita atenção quanto a isso. A maconha, além do que, se você nunca fumou, quer um conselho de amigo, de irmão, não fume. Não vale a pena. Mesmo porque você pode desenvolver surtos psicóticos. Você sabia disso? Digamos que você tenha tendência para ter esquizofrenia.
Você não sabe se sua bisavó, tataravó, muitas vezes teve esquizofrenia, síndrome do pânico, desrealização, despersonalização. Você não sabe. De repente você tem tudo isso dentro de você, está adormecido, está trancafiado. Você usa a maconha vai e descerra a porta. Open the door. Abre a porta. Abre a porta e vem os fantasmas dos surtos. Aí você não para de ter pesadelos, conflitos, estados persecutórios, medos, ter pensamentos, será que isso aqui existe? Será que não é um sonho na minha cabeça? Isso chama-se desrealização. A maconha pode trazer isso a você. E pode muitas vezes ser um caminho irreversível. Pode ser um caminho irreversível. Então tomar muito cuidado mesmo. E outra, nunca comparar as experiências espirituais da ayahuasca com a maconha. Isso não tem o menor sentido. É um contrassenso, é uma ofensa até. A ayahuasca tem um caminho muito sagrado, muito próprio. E a maconha não tem caminho nenhum. Isso tem que ficar muito claro. Agora, se você gosta da maconha e faz uso da maconha, o problema é seu. O CADEF não é contra você, não é a favor também. Mas nós, como amigos, podemos dar um conselho. Se você usa, pare de usar. Se você não usa, nunca use. Eu lembro, meus 15, 16, 17 anos, os meus amigos fumando, os meus colegas, e me falavam, dá um tapa, tá aí, dá um 2, fume. Na minha época falavam assim, hoje eu não sei como que falam mais. Hoje eu tenho 40 anos, não sei como que anda a gíria. Mas na minha época, dá um 2, tá aqui, dá um tapa aí, dá um trago e tal. Eu nunca fiz isso. Eu esperei chegar à fase adulta, eu tinha 20 anos e fumei pela primeira vez. Sabe o que eu tive? Estados de esquizofrenia, perturbações conscienciais, síndrome do pânico, desrealização, despersonalização. Depois que eu usei, posteriormente, eu vim saber, tive tudo isso pela mediunidade. Aí eu encontrei-me com o Dr. Reinaldo Leite. Ele estava vivo na época, encarnado ainda. Encontrei-me com ele, o grande pregador da doutrina espírita, um militante do espiritismo. Inclusive ele trabalhou na Rádio Boa Nova. E ele me falou, na época, eu contei para ele, Dr. Reinaldo Leite, eu fiz uso da maconha, tive estados espirituais muito bons, alguns conflituosos. Aí a Maria Angélica, que não é, até hoje, o espírito protetor do Dr. Reinaldo Leite, o Dr. Reinaldo Leite que desencarnou em 2004, no dia 11 de maio de 2004. O Dr. Reinaldo Leite voltou para a pátria espiritual, inclusive ele está aqui agora. O Dr. Reinaldo Leite está aqui agora, está nos intuindo, está junto com nós, inclusive sempre envolvendo o CADEF, muito amor, magnetismo, com seus laços efusivos de muita paz. E ele está nos dizendo, por exemplo, ele está endossando-nos naquela argumentação de anos idos, que realmente você não precisa usar maconha, fazer uso dessa substância para ter experiências espirituais. Muito pelo contrário, isso pode deixar você atado em conflitos psicológicos inerráveis, indescritíveis, ok? É isso, meus irmãos. E o próximo, então? O próximo... Opa, gosto de tirar aqui, está escurecendo, né? Eu vou ficar aqui para pegar um pouco mais de luz. O próximo, viagem astral. A viagem astral é uma experiência extraordinária. Se você não teve sua viagem astral ainda, você pode ter. Você pode ter a sua experiência na viagem astral. A viagem astral é algo que vai mudar a sua vida, a sua perspectiva. A viagem astral vai testar você a imortalidade, a questão da imortalidade, oh my God, sim, mas a viagem astral é uma ciência, você não vai conseguir a viagem astral de um dia para outro, isso não existe. É um trabalho, uma labuta, day by day, step by step. Passo por passo, dia por dia, ok? Todo momento aprende um pouquinho mais, Aí você tem que conhecer o que é energia, o que é o EV, o estado vibracional, como que o EV envolve você. Tem pessoas que têm envolvimento do EV na transversal, tem pessoas que sentem o EV como uma varredura ou como um vórtice. São energias que deixam você mais dinamizado no que tange a viagem astral. Além do que, você tem que saber quais são os chakras que atuam na viagem astral, os chakras principais. Você conhece os seus chakras? Conhece o frontal que está ligado com a glândula pineal? Isso tem importância na viagem astral. Você sabe trabalhar os chakras, identificá-los, saber como que eles estão, sabe alinhá-los? Podemos até fazer CADEF sobre isso, como alinhar os chakras, quais chakras que estão desequilibrados, quais são os sintomas, o que acontece com o chakra laríngeo. Muitas pessoas não sabem, mas temos um chakra que é o anteposto
do cardíaco, que é o humeral. Este chakra humeral, ele tem grande importância na viagem astral, tem pessoas que não sabem disso. O que você vai ver quando sair do corpo? Os seus próprios pensamentos? Às vezes sim, você vê os próprios pensamentos, estado de catalepsia. Inclusive o gênio Allan Kardec, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, publicado em 1857, Polite Londres ad Rivaio, ele fala, por exemplo, a questão 400 e seguintes, sobre a importância, por exemplo, que ele chamou de desdobramento ou emancipação da alma, quando você sai do corpo. Então você consegue identificar, sabe identificar o que são espíritos obsessores, o que não são, quais são seus amigos. De repente isso você desconhece, é importante conhecer. Não vai ter viagem astral de um dia para outro, não é técnica que vai fazer você ter viagem astral, isso é uma ilusão. Cuidado, tem muitas pessoas no YouTube, por exemplo, falando sobre viagem astral de forma leviana, sem responsabilidade. Como que eu sei disso? Alguns irmãos mandam um link para mim, Nelson, veja esse vídeo aí, tem sentido o que esse cara está falando? Então tem que tomar muito cuidado mesmo, ok, meus irmãos? Mas vale a pena, é uma ferramenta que vai levar você ao sucesso, desde que você a use de forma correta, adequada, certo? Meus irmãos, além do que, nós temos a catalepsia, que podemos até estender esse assunto. Temos o estado fractal ou dimensão fractal, que é a mesma coisa que estado hipnagógico. O que é isso? Você não está nem no corpo físico e ainda nem no corpo espiritual, nem no plano espiritual. Você está na fase intermediária entre o corpo físico e o plano espiritual. Esta fase se chama estado hipnagógico. Aí nós podemos falar também isso, como se preparar convenientemente, etc. Faça sim a reforma interior. Você fazendo a reforma interior, você vai chegar muito longe no que tange a viagem astral. Isso eu lhe asseguro. Oh my God, tá escuro aqui. Oh my God, é isso, estamos juntos. É Kadef, Kadef é poder, Kadef é sucesso. Dá um tapa nesse like aí, man. Pá! Very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good. Have, oh my God. Have a beautiful day. Kadef is a good idea, absolutely. Beijo no coração. See you later.